Bom dia, meus amores. Que bom estar com vocês mais uma vez. Como que vocês estão aí? Preparados para mais uma live emocionante? Muitos pontos hoje para citar. E meu óculos hoje resolveu suar mais do que o normal, então não estou enxergando nada. Mas estamos aqui firme e forte. Aprender um pouquinho, né? Gente, mas tá demais hoje, olha. Gente, tá muita emoção aqui, muita emoção, mas estamos aí. Vamos seguir firmes. Aprender como lidar com expectativa. Como que você lida com expectativas? Será que você tem dificuldade para lidar com isso? Pois pode falar para mim aí depois, mesmo que você assista a live depois. Você fale para nós, como que você está lidando com expectativas. Vamos aprender um pouquinho mais, tá bom? Primeiro nós vamos ver o que são expectativas. O que são expectativas? Estado ou qualidade de esperar alguma coisa que seja viável ou provável que aconteça. Você já passou por isso? Você esperar muito por algo, né? E às vezes não é nem tanto algo tão importante, mas na sua mente... Oi, meu amor, bom dia, Lari. Na sua mente você está extremamente ansioso. Bom dia, meu amor. Muito bem, isso aí. Essa expectativa, né? Criar expectativas, né? Criar expectativa é muito ansioso, viu, gente? O ansioso que cria expectativa demais. Gente, eu tô quase fazendo live sem óculos, tá? Hoje tá Hoje eu estou suando. Aí aquele suor que se liga o ventilador, fica frio. Não liga, eu fico suando. E é assim mesmo, entendeu? Então vamos tentar lidar com... tentar lidar com isso. Deixa eu ver para dar uma refrescada, né? Dar uma refrescada aqui na emoção. Muito bem. Então, você tem dificuldade para lidar com expectativas? A maioria das pessoas, né? Hoje eu tava na academia, né? E eu conversando com algumas amigas, elas falando sobre isso, que elas têm muita dificuldade, né? De lidar com expectativa. E expectativa é a característica do ansioso, né? O ansioso, ele acaba sofrendo muito tempo antes, esperando, né? Esperando que algo aconteça. Só que o que a gente precisa parar para pensar é que enquanto algo que a gente cria muita expectativa não chega, a gente precisa viver durante esse processo. E às vezes muitas pessoas não entendem isso, né? Qual é algumas expectativas, né? Às vezes um emprego que a gente quer, né? No caso, a pessoa quer trabalhar em alguma área, né? E tá tentando. Então, tem algumas pessoas, se não tomarem cuidado, elas adoecem com expectativas. Que cria tanta expectativa, tanta. E olha, Lari, você entrou, a maquininha de frase já começa aqui, ó. Vou colocar aqui, viu? Muita expectativa pode gerar frustração. Porque o que acontece? Você espera tanto, você cria uma expectativa tão grande que quando acontece... Oi, Joelma, bom dia, meu amor. Quando acontece, você criou um castelo gigante. Às vezes a situação acontece, mas não foi tudo aquilo que você esperava. Por quê? Porque você criou, às vezes, expectativa irrealista. Você esperou muito uma coisa e quando chegou a data... Oi, Fia, Erlene, bom dia.
não foi tudo aquilo que você esperava. Então, gente, a gente precisa aprender a ter expectativa razoável. Ou seja, bom dia, Kelvin. Expectativas é como a gente fosse algo, a gente não esperar demais, até das pessoas, gente, até das pessoas. Às vezes a gente espera demais das pessoas e as pessoas às vezes não conseguem suprir as nossas expectativas, porque às vezes as suas expectativas estão irrealistas, né? Você, por exemplo, né? Você tá esperando um emprego, né? Aí você consegue o emprego, gente, que maravilha. E você faz tanto, você cria tanta expectativa e às vezes aquele emprego não é tudo aquilo que você esperava. Ah, o que vai acontecer? Você vai acabar sofrendo porque você imaginou algo. Às vezes o emprego é bom, o emprego você consegue, né, honrar seus compromissos, né, porque é a nossa principal preocupação, né, gente, quando a gente arruma um emprego, se eu vou conseguir honrar meus compromissos com esse trabalho. Mas às vezes a gente espera algo, aí você fala, gente, não era nada daquilo que eu esperei. Então, será que o emprego é ruim ou não? Não, às vezes o que acontece? Às vezes a gente criou demais uma expectativa, algo fora da nossa realidade e a nossa realidade, né? Nossa realidade não é, na maioria das vezes, não é aquilo que a gente imagina na nossa cabeça, né? Porque a gente imagina, né? Algo surreal, né? Da mesma forma, gente, ó, primeiro falamos de emprego, né? Então, essa frase que eu falei antes das meninas entrarem, né? Do Kelvin também. Oi, Maiane, bom dia, meu amor. Muita expectativa pode gerar frustração. Então, a gente pensar em algo, né? Tentar enxergar as coisas do tamanho que elas realmente são. Né? Enxergar, né? Enxergar uma situação, enxergar um problema, né? Às vezes nós olhamos por problema, aquele problema se torna maior do que nós. Isso vai criar o quê? Frustração, porque a gente fala assim, eu não vou dar conta, eu não vou conseguir. Isso acaba te adoecendo, né? Muito bem. Outro ponto, gente, que é bem interessante também, e isso eu já vi demais, até citei um pouquinho na live da semana passada, né? E já falei pra vocês, quando eu sempre falo de um assunto, é que esse assunto, ele tá sendo passado pelas minhas pacientes, então é algo que eu vejo que muitas pessoas acabam, é algo pontual, né? Algo que recorrente, né? As pessoas estão sempre falando disso, né? Criar expectativas em relacionamentos. Isso é muito sério. Esperar algo da pessoa que ela não vai ter a capacidade de te proporcionar. Porque ela é imperfeita que nem você. Então você cria, né, aquela expectativa, né? Você acaba esperando demais da pessoa. Então sempre que você perceber que você está imaginando algo irrealístico, puxa o freio, repensa, né? Será que eu não estou esperando demais da pessoa que eu amo? Será que... E às vezes também, né, gente? Será que eu não estou esperando demais de mim? Eu estou exigindo de mim? Eu tenho que fazer tudo para esse relacionamento dar certo. A gente tem que fazer a nossa parte. Mas sempre pensar que não é só... Tem um ditado muito antigo, né? Uma andorinha só não faz verão. Não tem como um relacionamento continuar dando certo se os dois não estão se esforçando com o mesmo objetivo. As duas pessoas têm que fazer a sua parte para fazer dar certo. Sempre. Qualquer situação, né, exige, como eu sempre falo, do tratamento de terapia. Não espere
que eu vou salvar a sua vida, resolver os seus problemas. Eu nunca prometi isso para ninguém, nunca vou prometer, porque essa não é a minha parte. Eu vou te dar ferramentas para que você consiga fazer isso. Mas terapeuta não resolve problema de ninguém. Nunca faça isso. Oi, Josiane, tudo bem, meu amor? Nunca espere isso do terapeuta. Você está criando uma expectativa irrealista. Você está esperando. Gente, isso é comum, viu? Muitos esperam que eu vou, olha assim, eu vou resolver todos os seus problemas. Não só eu, como qualquer profissional da saúde, né? Eu vou fazer a minha parte, né? Mas você precisa fazer a sua. Aí eu falo, olha, agora, a partir de agora, você vai ter que dar um tempo, né? Tomar, por exemplo, assim, nas redes sociais, se a pessoa tem sérios problemas de ansiedade, né? Cuidado com notícias, o tempo que você fica de tela. Ah, eu não tô dormindo bem, não tô. Aí eu falo, como é que tá o seu tempo de celular? Ah, eu não consigo, eu passo horas antes de dormir. Então, se você não cuidar dessa parte, você não vai ter um sono bom. Você vai acordar ansioso, você vai acordar se conseguir dormir, né? Com o coração acelerado, a sua mente vai ficar muito acelerada porque você vai ficar vendo situações que aquilo ali vai acelerar seu coração, principalmente qualquer o tipo de notícia que você gosta de ouvir. Como eu, né? Como eu sou terapeuta, eu gosto de assuntos motivacionais e tal, mas tem um horário para fazer isso. Passou desse horário, gente, porque eu preciso descansar minha cabeça. E vocês precisam entender isso também, porque se vocês ficarem com a mente acelerada justo na hora de dormir, gente, não tem terapia no mundo que vai resolver isso. Porque a sua vida está muito voltada para as redes sociais. Às vezes você acaba se comparando com a vida das outras pessoas, que não é nada do que elas mostram, mas infelizmente algumas pessoas ainda se iludem, né? Ontem mesmo, gente, eu vi um vídeo, né? Então, assim, parecia como se fosse uma montanha despencando. Assustador. Vocês estão vendo? Tá despencando. Parece, assim, é assustador. Quando o rapaz mostrou como que aquela foto foi feita. Gente, aquela foto foi feita com um barrancozinho de areia. A pessoa pegou bem pertinho na praia e despencou. Mas assim, é um pedacinho de areia do mar que soltou. Então, às vezes, você acaba criando expectativa por algo que você tá vendo que não é nada daquilo. O que a gente encontra nas redes sociais? Relacionamentos perfeitos. Gente, isso não existe. Não existe. Ali é só pose. Ali é só para mostrar algo. Relacionamentos normais. Por mais relacionamentos normais. É Luana? Ou é? Depois você me fala seu nome direitinho, tá? Ou é Lu Áudria, né? Depois você... Obrigada, viu, pela presença. Eu acho que você nunca entrou na minha live. Seja muito bem-vinda. Então, nós precisamos mais de ouvir sobre relacionamentos reais, pessoas reais, que você luta todos os dias para continuar do lado daquela pessoa. Ela se esforça todos os dias para continuar do seu lado. Então, e eu sempre falo para as minhas pacientes, sempre falo nas lives, tá incomodada? Fale. Não espere virar uma montanha para depois você começar a resolver. Porque escalar uma montanha depois dá muito mais trabalho. Tem hora que dá vontade de desistir, mas é claro que dá. Porque às vezes você fala, e às vezes você não vê esforço da pessoa. Não desista. Você vai continuar falando, você vai continuar
insistindo para você lembrar sempre que eu falei da semana passada do relacionamento, né? Olhe fotos antigas, veja, né, porque vocês estão juntos, né? E se esforce para que vocês continuem tendo um relacionamento normal. Um relacionamento normal, ele é cheio de altos e baixos. Tá? Não existe relacionamento, né, comercial de margarina, né? Relacionamento nas redes sociais, que lindo. E sempre aparece, né, às vezes, aquelas fotos, família unida, tal. Saiu da frente das câmeras, não é nada daquilo. Então, se esforcem cada vez mais em ser uma pessoa real. Para de mostrar que tá tudo bem, se não está tudo bem. Nós precisamos olhar para dentro da gente e olhar para nossa família mesmo. Tem alguma coisa errada? Você ama a sua família? Está disposto, né, para que de fazer qualquer coisa para que ela continue? Então faça a sua parte, né? Famílias com filhos, fase diferente, a infância é uma fase, a adolescência é outra fase, então precisamos, a gente tem que estar sempre vendo as rachaduras, vendo tudo que está acontecendo, né? Então vamos lá. Outra parte, melhora num problema de saúde. Quando você cria expectativa, né? Quando você tá fazendo um tratamento e você tem aquela esperança, né? Que aquele tratamento vai melhorar, que aquele problema de saúde com aquele tratamento vai melhorar. Então a gente acaba criando expectativa, né, gente? Porque a gente espera que, dessa vez vai dar certo, né? Principalmente se são problemas de saúde bem sérios. Então todos nós acabamos criando expectativa, assim, né? Claro que a gente, sabendo lidar com isso, a gente vai poder viver um dia de cada vez, né? Não, eu vou conseguir. Esse tratamento sim, vou. Só que o que a gente precisa entender? A gente precisa viver durante esse processo. Porque senão a sua vida vai parar. E aí? Sua vida pode parar? A minha não pode. Né? Outro ponto aqui. Você para a sua vida porque você cria expectativa. Se você cria expectativa, a sua vida parou. Né? Você vai criando, né? Então, a nossa vida não pode parar. Né? Não pare a sua vida esperando o amanhã. Não pare sua vida esperando o amanhã. Você espera o amanhã, você fica, né? Você sempre, né? Você fica lá, esperando. E nesse processo, você vai parar de ver? Não, eu vou dar uma pausa na minha vida, enquanto eu tô esse problema de saúde, eu vou dar uma pausa. Não vou trabalhar mais, não vou cuidar da minha família mais, não vou cuidar de nada. Porque parar a sua vida. E se você... exatamente. É só frustração. Se a gente for parar pra pensar nisso, é só frustração. É muita frustração. A gente só parar a sua vida, né? Sabe uma coisa que eu tava pensando, gente, na hora que eu tava preparando essa live, vocês, né, que às vezes vivem, né, em grandes metrópoles, isso é comum pra você. Eu lembrei de estações de metrô e trem. A gente precisa, né, viver, passar por isso, né? Então, às vezes, como eu sou muito ansiosa, eu mesmo que eu já morei, né, em grande cidade, eu fico muito atenta pra não descer na estação errada, né? Mas às vezes, quando são muitas estações, a gente meio que dá uma olhadinha no celular, faz outra coisa, mas assim, você fica, não, peraí. Aí a moça do metrô fala, estação, né? Estação. Gente, existem pessoas ali que elas fazem isso todos os dias. Tem gente que cochila, tem gente que... Aí às vezes a pessoa tá
com fome ela se alimenta. Então, assim, aí eu até montei uma frase, né, ó. Existe vida entre uma estação e outra, né? Bom dia, tudo bem? Nova Automoto Escola, sejam muito bem-vindos, viu? Estamos aqui falando sobre expectativas, lidar com expectativas. Então, gente, o que acontece? Precisamos, né? Entre uma estação e outra existe vida. Às vezes, aí eu, né, como terapeuta, eu fico observando, né? Às vezes eu tô lá no metrô, eu fico observando as pessoas, né? Estão conversando, tal, outro tá cochilando, tal. Por quê? A vida precisa continuar entre uma estação e outra, senão, imagina todo mundo parado, olhando lá, olhando para ver qual que é a minha próxima estação. Não, eu preciso viver nesse período. Então, necessário viver, né? Mas não, nós precisamos viver, mas não deixar a estação passar, senão a gente vai perder, né? Certo, gente? Então, o que acontece? Aí, vamos supor, né, no caso, se você tem uma cirurgia para você fazer, né? Você tem data para cirurgia ou está nos exames finais para marcar a cirurgia. Ai, gente, eu já passei por isso. Não é fácil, né? Enquanto eu tava, tanto eu como a Larissa, né, Larissa? Enquanto nós estávamos fazendo toda a papelada para cirurgia, é uma ansiedade, mas eu não podia parar de viver, eu não podia parar de trabalhar. Então, às vezes a gente tinha outros compromissos, eu falei, gente, mas será que vai dar tempo de fazer tal coisa antes da cirurgia? Aí eu sempre pensava, não. Ai, na data da cirurgia, aí o que eu vou ter que fazer? Aí eu vou ter que ficar parada. Ai, mas como que eu vou fazer? Eu tentei, né, tanto eu como a Lari, né, Lari? A gente falava sobre isso, né, deixar mais ou menos, né, a casa organizada, deixei bastante coisa congelada, né, pra ficar mais fácil, né? Não foi? Exatamente, foi uma expectativa, né? E aí, principalmente a Lari, né, Lari, que tem criança pequena, é mais difícil ainda, ela ia precisar de alguém para ajudar ela com o bebê dela, né? Então, é uma expectativa. Mas a expectativa, quando a sua expectativa é razoável, você se prepara para a situação e você não sofre para a situação. Eu me preparei, né? Fiz isso, né? Preparei, no caso assim, essas coisas de mercado, tá organizada por causa da rotina da casa, né? Deixar bastante coisa congelada, tudo certinho, né? Para justamente. E nós que somos ansiosos e temos as nossas obrigações, a gente quer deixar tudo certinho para que as outras pessoas que convivem com a gente dentro da casa, que já teriam que ter uma atenção especial, porque nós estávamos operadas, então, além de dar uma atenção pra gente na questão da casa e a questão da alimentação. Ou seja, a vida tinha que continuar seguindo, né? Mesmo que seja por uma pausa, né? E é exatamente isso, né? A gente ia aprender, né? Vou aproveitar, né, que uma autoescola entrou aí. Vamos falar, gente, vocês também. Quando a gente tá tirando a carta, ai, que ansiedade. Eu ainda chego lá, viu, gente? Isso é questão de honra, ainda não... Tem muitos anos a minha carta, mas eu ainda não dirijo, né? Então, a gente é um trauma por vez, uma superação por vez. Mas eu tenho uma amiga mesmo que tá tirando a carta, né? Então, aí tira de carro e de moto, aí é prova, é não sei o quê. Então, são situações que as pessoas, às vezes, que já têm uma noção, né? Às vezes precisa, né? Precisa dirigir para trabalhar, às vezes para levar alguém, né? Para o médico, né? Para o hospital, alguma coisa assim. Então, a expectativa fica maior ainda, né? Porque a pessoa precisa, né? Às vezes precisa demais, né? Daquele documento, né? Da habilitação, tudo certinho para conseguir. Então, é uma expectativa. É criar uma expectativa, né? E quando quem é que fica com expectativa quando tem uma encomenda para chegar? Ai, gente. E se for uma encomenda muito
muito esperada. Gente, a gente fica contando os dias, né? Ai, onde será que tá? Ai, deixa eu fazer o rastreamento. Onde será que tá? Será que tá onde? Será que tá... Peraí, tá chegando? Ai, quando você vê aquela palavrinha, né? Está na rota. Você fala, gente, tá chegando, tá chegando, tá chegando. Mas precisamos aprender a lidar com isso, né? Exatamente, a gente ama quando... Principalmente se for, né, uma roupa que você tem um evento e você quer usar aquela roupa. Tá? Ai, a gente fica contando os dias, né? Contando os dias, eu fico... Mas essa é uma expectativa boa, né, gente? Uma expectativa boa, né? Então, sempre... Vamos criar uma frase aqui, né? Sempre tenha projetos para realizar. É ruim criar expectativa? Não, gente. É só a gente saber lidar com isso. Porque eu preciso criar expectativas, eu preciso... É como se manter a vida em movimento, né? É igual quando você aprendeu a andar de bicicleta, se você sabe andar de bicicleta. Até você se equilibrar na bicicleta não foi fácil. Mas para você se equilibrar, vamos lá, para manter o equilíbrio. Sua vida precisa estar em movimento. É que nem, por exemplo, você quer um emprego. O que você tá fazendo? Você tá fazendo um curso, tá se capacitando, tá? Já enviou o currículo e tal? Você precisa fazer algo para que você consiga realizar aquele projeto, né? Então, ó, duas frases. Sempre tenha projetos para realizar e para manter o equilíbrio, sua vida precisa estar em movimento. Gente, isso é estar vivo. Tem movimento. O que eu vou fazer hoje? O que eu vou fazer hoje? Que eu não fiz ontem. Como que eu posso melhorar o hoje? E não se focar nos seus erros. Né? A gente só foca nos erros quando o nosso objetivo é consertar. Porque se você focar nos erros, se você focar nos seus erros, você vai paralisar, tá? Se você focar... apertar o botãozinho aqui, o botão das frases. Se você focar nos seus erros, você vai paralisar. Gente, eu acho que E olha, você vê, ainda não tô dirigindo. Eu acho que eu reprovei umas 2 ou foi 3 vezes pra mim conseguir tirar minha habilitação. Então, gente... Não desisti? Não, eu ainda não desisti, eu ainda vou dirigir, eu sei que eu vou dirigir, mas tudo tem o seu tempo. Agora, gente, se eu tivesse parado, gente, olha, eu não consigo dirigir, então minha vida vai parar, então não vou conseguir ser terapeuta, não vou conseguir ser mãe, não vou conseguir fazer live, não vou... Não, gente, peraí, eu não posso focar nos meus erros. Eu conheço pessoas que não conseguem andar de bicicleta. Eu ando de bicicleta. Nunca matei ninguém, não. E eu sou apaixonada por andar de bicicleta. Então, mas imagina se a minha vida tivesse parado quando eu me dei conta que eu não consigo, eu tenho dificuldade, eu sei que eu preciso fazer algumas aulas para dirigir carro. Não, gente. As outras áreas da minha vida precisam continuar seguindo. Eu falo pra vocês, a primeira live que eu fiz, eu pensei que ia morrer, porque o coração ficou aqui. Mas eu falei, não, eu tenho que seguir. Porque eu gosto de fazer esse trabalho, eu gosto de ensinar e compartilhar os conhecimentos que eu tenho em relação às terapias. Eu sei que é útil pra vocês. E é assim que eu divulgo o meu trabalho. Agora, se eu falar, não, gente, olha, não consegui, eu vou focar naquele erro e pronto. Minha vida parou coisíssima nenhuma.
né? Oi, Rosilda, tudo bem? Ô, Rosilda, você entrou no finalzinho, viu? Mas seja muito bem-vinda. Pois a live vai ficar salva lá no Instagram, tá bom? Agora aqui, gente, ó. Criar expectativas irrealistas, tá? É sofrer 2 vezes. Que você vai criar expectativa. Quando você cria expectativa irrealista, você vai imaginar algo que é surreal. Já sofreu uma vez, que isso é um sofrimento constante. E quando algo que você espera não acontece do jeito que você esperava, porque nunca vai acontecer do jeito que você esperava, porque você deixa algo grandioso demais, aí vem a frustração. Aí, ó. 2 decepções. Não faz isso. Isso no caso, pessoas lidarem com perfeccionismo, né, gente? Eu aprendi a rir dos meus próprios erros. E quando você faz isso, a sua vida fica mais leve e você tenta viver de uma forma mais tranquila. Porque a nossa vida em geral já tem muitos problemas, muitas dificuldades diárias. Todos nós estamos passando por problemas desafiadores. Se você é solteira, você tem seus desafios. Se você é casado, se você tem filho, se você tem 2, se você está gestante, você criar expectativa, né, da hora do parto, né, e como que vai ser, e gente, é uma expectativa, não é fácil. Porque você fala, gente, será que vai ser cesárea? Será que vai ser normal? Aí hoje a gente vê muitas crianças, né, que nascem às vezes, né, com alguma necessidade. Agora, gente, isso são expectativas que você cria, né? E a gente sofre, mas vamos fazer a nossa parte, né? Fazer a nossa parte, tentar viver de forma mais humana possível. Porque às vezes criar expectativa acaba sendo desumano, né? A gente não entende, mas a gente judia demais da gente quando a gente cria expectativa demais, né? Então, foque no momento, no que você dá conta e seja feliz com isso, né? E vou conseguir, vai dar tudo certo, já deu certo. Às vezes sempre lembre, você fez o melhor que você pôde. E vamos seguir. Gente, é fácil ter esse equilíbrio? Não é fácil não, gente, não é fácil. Mas é trabalhar somente, buscar ajuda, né? Às vezes a gente teve um passado difícil, fogueirinha. Às vezes você teve um passado difícil e às vezes é difícil você aprenda a se enxergar com mais amor. Então, aí você esperaram demais de você. E se esperaram demais de você, você acaba se cobrando mais. Então, criar uma expectativa irrealista de você. Fia, podem criar expectativa, podem pensar naquela terapeuta quietinha, aquela terapeuta lady que não dá risada alta. Gente, se vocês têm essa expectativa sobre mim, bateu na porta errada, porque eu nunca vou conseguir ser esse tipo de pessoa. E nem quero, porque essa não sou eu, né? Então gente, ela dá risada alta, ela pisca, exatamente, essa sou eu. O meu olho quer piscar, eu vou fazer o quê? O meu olho fica ressecado, o meu óculos embaça, mas é vida que segue, eu vou fazer o quê? Às vezes não dá tempo de arrumar o cabelo e o cabelo tá molhado, mas estamos aqui cumprindo compromisso com vocês e a gente vamos aprendendo, né? Aprendendo e justamente aprendendo a rir, né? Rir das situações. E exatamente, você não é um personagem de um filme, né? Nós somos pessoas reais. E quando você se enxerga, oi, meu amor, tudo bem?
Entrou no finalzinho, Bruninha, mas tá perdoada, minha amiga de academia aí, ó. Mas é isso aí, a gente aprender a lidar com isso, né? E viver de forma mais tranquila, mesmo nesse turbilhão que a gente vive hoje, né? Fácil não é mesmo, né? Então, gente, olha, você vai ser fácil lidar com expectativas? Não, fácil não é. Claro que vou falar para vocês agora, terapeuticamente falando, né? Às vezes, na maioria delas, né? Criar expectativas vem de uma mente ansiosa. Então, dependendo da situação, você vai precisar de ajuda profissional para lidar com isso, né? Porque às vezes hoje essa expectativa irrealística, né, foi uma cobrança excessiva que você recebeu quando criança. Infelizmente, né, a gente assim, hoje a nossa geração que hoje, né, tem 40, 43, 35, 40, 40, né, até 50 anos, a gente veio de uma geração que os pais não tinham muito acesso a terapias. Então, às vezes, ele falou, não, eu quero dar o melhor pro meu filho, eu quero o melhor do meu filho. Então, assim, às vezes pais um pouco muito duros, que querem, não, era 8 a nota, não, eu quero 10, não, porque eu quero. Às vezes o pai não teve oportunidade de estudar. Vanusa, meu amor, tudo bem? Gente, vou ter que começar a live tudo de novo por causa de vocês. Tô brincando. Então, assim, espera demais, né? Querem que você... olha, eu quero que você seja alguém na vida, né? Sendo que eles também... a vida deles foi mais difícil, então eles, para nos poupar, eles querem que a gente estude, né? Se capacite, ou seja, tem as melhores notas, então você acaba tendo um conceito irrealístico sobre você. Você acaba esperando, as pessoas esperam demais de você, você acaba esperando, né? Então, às vezes, para reajustar isso, você vai precisar de ajuda de um profissional, né? A lidar com isso, a te enxergar do jeito que você realmente é, com suas limitações, com suas dificuldades, né? E com menos cobrança, né? Porque é impressionante como a gente se cobra demais. Enxergar você como você é de verdade, né? Com os seus desafios. Olha, hoje eu não consegui, mas amanhã eu vou conseguir. Isso ajuda na gratidão. Porque se você se olhar com os olhos de cobrança, você vai... isso vai atrapalhar o decorrer da sua vida, né? Porque você não vai curtir o processo. Você não vai ser grato por cada conquista. Porque tudo pra você vai estar pouco. Não, mas eu quero isso aqui. É que não a pessoa fala assim, não, eu quero hoje, assim, eu vou me esforçar pra mim ter um automóvel. Ai, agora eu quero uma casa. Não, agora eu quero 2. Não, agora eu quero 3, porque eu quero viver do aluguel. E fica assim, ó. Não curte o processo. É bom a gente pensar no dia de amanhã, com certeza. Mas eu não posso. Exatamente. Então isso vai dar uma insatisfação tão grande que você não vai viver. E durante esse processo você precisa viver, né? Porque você não vai curtir suas conquistas, nada tá bom, e sempre querendo mais e mais e mais e mais. Isso se torna uma escravidão, porque você não vive. Você tá pouco, não, quero mais. Então, é difícil ser grato quando você não se... é muito difícil a gente ser grato quando você não curte suas conquistas, mesmo que sejam as pequenas, né? Conquistas pequenas. Você fala, eu consegui. Gente, eu consegui, olha que maravilha, eu consegui. Consegui tal coisa, consegui. Exatamente.
Então é exercitar, né? Exercitar a gratidão. Mas às vezes, né, como eu falei pra vocês, às vezes um passado muito sofrido, né? É difícil pra pessoa fazer isso sozinha, mas precisando da minha ajuda, só me manda mensagem no direct que eu te explico como que funciona o tratamento, tá bom? Então, gente, vamos aprender a lidar melhor com as expectativas e esperar menos das pessoas e menos da gente também. Porque é exatamente contente. Eu vi uma vez uma ilustração, né, sobre isso, né? A pessoa tava com um bolo, né, só faltava um pedaço. E a pessoa focando naquele pedaço que tava faltando. Gente, eu não acredito que tá faltando um pedaço. Gente, o bolo tava quase inteiro, mas a pessoa tava focando na falta. Enquanto a outra tava com um pedaço, mas ela tava numa felicidade com aquele... Gente, ai, uma fatia de bolo. Gente, e aí? Vamos ver como. Você vai focar na falta? Seu foco vai ser na falta ou vai ser estar contente com o que você tem? A escolha é sua, tá bom? Meus amores, muito obrigado pela presença de vocês. Vou só recapitular algumas frases para quem entrou agora, né? Sempre tenha projetos para realizar. Criar expectativas é sofrer 2 vezes. Para manter o equilíbrio, a sua vida precisa estar em movimento. Olha, eu vi uma fogueirinha. Isso mesmo, né? Para manter o equilíbrio, a sua vida precisa estar em movimento. Gente, movimento. Agora, qual que é o seu ritmo? O nome já diz, é o seu ritmo. Você não pode parar no tempo, né? Deixa a vida me levar. Não, não é assim. Porque se você tem projetos para realizar, então, eu preciso cuidar da minha saúde. Eu não sei por onde começa. Começa a caminhar 30 minutos. 30 minutinhos, vai, entende? Mas para que isso aconteça, você precisa programar sua mente. Programar sua mente, o horário que você vai fazer e fazer. Isso é o criar expectativa, né? Criar expectativa, mas trabalhar em prol disso. Porque aí a chance de você conseguir é bem maior. Tá bom? Meus amores, vamos lá tirar um print. Foi muito bom estar com vocês. Deixa eu ajeitar aqui meu cabelinho. Gente, ó. Tá crescendo aqui, viu? Tá crescendo, não sei até quando, né? Quem me conhece sabe o tanto que eu gosto de cabelo curto. Mas por enquanto, eu tô deixando ele aqui. Eu gosto de cabelo bem curtinho. Mas estamos aqui. Vamos lá? Quem tirou, me manda. Quem tirou o print, me manda depois. Tô fazendo várias poses, tá, gente? Pra vocês girar. Depois vocês me falam qual que ficou melhor. Pronto. Meus amores, muito obrigada pela presença de vocês. Essa live vai ficar salva lá no Instagram. Fiquem à vontade para compartilhar, porque sofrer por expectativas não faz bem para ninguém, né, gente? Não vamos sofrer, não. Vamos ter projetos, né, e ficar contente com cada passo que você der. Imagina, meus amores, imagina. Eu que agradeço a presença de vocês, como sempre, viu? Beijo, até a semana que vem. Tchau!